Nós vamos continuar falando dessa potência de gerador. Está lá na página 25 da apostila. E essas demonstrações, isso é muito importante. Vestibular, Enem, vocês viram que tem uma estimativa de que é o que cai muito no vestibular, certo? Essa parte de eletrodinâmica. Então, essa análise ela é importante. Vocês vão trabalhar um pouco, então, nessa aula, a parte matemática que envolve os geradores, certo? Bom, nós vamos estar falando sobre a potência útil, a potência que é utilizada pela bateria, pela pilha, para gerar ou movimento, ou som, ou luz, né? Toda potência útil, ela é dada pela potência total, que é a potência que efetivamente a bateria ou pilha poderia fornecer, menos as perdas. Com o passar do tempo, a pilha, já foi falado antes, ela vai criando uma resistência interna. Vão havendo reações químicas dos polos da pilha com o ar, então vai oxidando na presença do oxigênio do ar. Vão havendo reações químicas entre o polo positivo e o negativo, mesmo tendo o isolante dentro da pilha. Essas reações químicas vão determinando o surgimento dessa resistência interna e vai dificultando a passagem da corrente, certo? Lembrando que a FEM seria aquela voltagem total, nominal, que está escrita lá na pilha ou bateria. No caso desse tipo de pilha aqui, é aquele 1,5 volt. Mas ela nunca vai fornecer esse 1,5 volt, ela nunca fornece o total. Há perdas, há uma dissipação. Então, vamos lá. Essa potência total, nas aulas anteriores, a gente já disse que a expressão da potência é sempre assim. Olha, eu vou colocar aqui no cantinho, potência é PU vezes I. No caso da potência total, nós vamos ter a potência dada dessa maneira aqui, ó, E vezes I. Por que que eu posso substituir por EI? Porque, olha, a potência é sempre dada por essa expressão, o I. Só que na potência total, a voltagem é a própria FEM, é a força eletromotriz, que é uma modalidade de voltagem, só que é a voltagem total, tá certo? E essa potência dissipada aqui, ó, ela é dissipada por causa da resistência interna da bateria. Então, se ela é dissipada por conta da resistência interna da bateria, vamos achar qual que é a fórmula dessa potência dissipada. Então, vamos lá, olha. A potência dissipada, toda potência pode ser dada por essa expressão, U vezes I. Se eu quiser que a resistência apareça nessa expressão, nós temos aquela lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que é o R. Agora eu não vou colocar R maiúsculo, eu vou colocar, por causa da resistência interna da bateria, R minúsculo vezes I. Tá entendido? Aí, veja, eu quero que a resistência apareça na fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor do U, certo? Nessa expressão aqui, ó. Então, vai ficar potência dissipada igual R vezes I, que é esse valorzinho que eu estou escrevendo, e vezes essa corrente aqui, né? Aí, a potência dissipada ficou assim, ó. R I ao quadrado. Então, vamos de novo escrever a fórmula da potência útil, que é a potência total menos a potência dissipada. No lugar da potência total, eu vou colocar
Φ vezes I. E no lugar da potência dissipada, eu vou colocar a resistência interna vezes I ao quadrado. Aí eu já observo o seguinte, olha. Isso está parecido com uma função quadrática, olha lá em cima. Essa maneira de escrever, isso daqui eu poderia dizer que o PU é uma função da corrente, certo? Eu posso escrever assim, ó, PU está em função da corrente, certo? Por que que ele está em função da corrente? Porque, olha, nós temos aqui o I e o I ao quadrado. Quando a gente tem um coeficiente vezes a variável ao quadrado, nós temos o coeficiente A. Então, quer dizer que esse R aqui, ó, é como se ele fosse A, e vejam, o coeficiente que está multiplicando a variável elevada a 1 é o B. Então, olha, a variável elevada a 1 é o I, então quer dizer que a Φ seria quem? O termo B aqui da função, certo? Aí eu tenho, então, o termo C, como ele é inexistente, o termo C seria igual a zero. Mas então eu tenho uma função de segundo grau. Se eu tenho uma função de segundo grau, olhando o sinal do coeficiente A, esse coeficiente A, ele é negativo, né, ó? É por isso que essa parábola, ela tem a concavidade, então, voltada para baixo, porque o coeficiente A, ele é negativo, tá certo? Então, nós vamos para o slide seguinte para a gente discutir essas características desse gráfico, né, com parábola voltada para baixo, tá certo? Vamos lá. Bom, então quer dizer que no slide anterior, vocês viram que PU é a potência total menos a dissipada. E vocês também viram que PU é igual, no lugar dessa potência total, a gente pode colocar Φ vezes I, que é PUI, né? Menos, e no lugar da potência dissipada, no slide anterior, vocês viram que a gente pode escrever RI ao quadrado, né? Porque substitui a primeira lei de Ohm naquela expressão da potência, tá? Também vocês viram que isso é uma função quadrática, né? Termo A é a Φ e o termo B, desculpa, é a Φ e o termo A é a resistência interna. Aí, continuando, olha só. Toda vez que o PU for igual a zero, porque nós temos pares ordenados, olha. Aqui a potência é a potência útil, certo? Se essa potência for igual a zero, então vamos, ó, se esse daqui é o eixo da potência, então quando a potência é igual a zero, ele é par ordenado dessa corrente aqui, e ele também é par ordenado dessa corrente aqui, olha. Então, nós temos os pares ordenados do P igual a zero nesse ponto e nesse ponto, corrente e par ordenado com zero. Estou dizendo o seguinte, ó, nós temos aqui corrente e zero, e aqui também nós temos uma corrente e o zero da potência, não é? São os zeros da função. Isso daqui são os zeros da função. Os zeros dessa parábola aí, né? Esse e esse outro aqui. Essa corrente é a corrente de curto-circuito. Então, eu queria lembrar por que é corrente de curto-circuito. Então, continuando, olha só. Se eu coloco zero aqui no lugar do PU, vai ficar EI
menos RI ao quadrado. Esse valor passa para o primeiro membro, fica positivo, RI ao quadrado é igual φ vezes I. E aí eu posso escrever assim, ó, RI vezes I, RI ao quadrado, né? φ vezes I. Corta esse I dos dois lados. Aí sobrou o quê? Vamos isolar o valor do I? I vai ser igual a φ vezes R. Essa corrente é chamada de corrente, então, de curto-circuito, certo? Eu já falei isso numa aula anterior. A corrente de curto-circuito é sempre dada pela potência total e pela resistência interna. Aí eu espero que vocês se lembrem também que como a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, toda vez que a resistência ela tende a zero, essa corrente aqui ela tende ao infinito, ou seja, ela vai ser tão alta que é por isso que ela se transforma em corrente de curto-circuito. A forma correta de escrever isso matematicamente é assim, ó, corrente de curto-circuito tende ao infinito porque é inversamente proporcional à resistência quando essa resistência tende a zero, certo? Bom, então já sabemos que a corrente de curto-circuito é a φ sobre R. Agora vamos pensar, a parábola, ela é sempre uma figura simétrica, né? Se ela é uma figura simétrica, quer dizer, eu posso imaginar essa parábola dividida em duas partes. Então, esse valor de uma raiz, ele é simétrico ao valor da outra raiz, ou seja, esse ponto aqui é central. Então, essa corrente do meio aqui, ó, ela vai ser a corrente de curto-circuito dividida por 2. Então, é por isso que essa corrente central, ela é igual a φ sobre R mais dividida por 2. Então, olha, 1 meio. Então, olha, vai ficar assim, ó, φ sobre 2R, entenderam por que fica esse valor aqui, ó? Corrente dividida por 2, que é a metade da outra. Nós vamos discutir agora, falta falar por que a potência máxima é dada por essa expressão. Aí nós vamos para o slide seguinte, para não ficar muito confuso e nem bagunçar esse slide aqui. Essa potência útil, então, no gráfico, ela vai ter valor máximo quando ela for par ordenado dessa corrente aqui, que nós já determinamos no slide anterior, que é a metade da corrente de curto-circuito, certo? Quando eu tiver uma corrente que é a metade da corrente que tem valor da corrente de curto-circuito, nós vamos ter a potência máxima do gerador. Então, a gente pode escrever novamente essa expressão do PU, que é igual potência total, só que eu vou escrever φ vezes I, menos a potência dissipada, que é R I ao quadrado. Nós já definimos isso nos slides anteriores. Qual é a corrente que eu vou substituir? É esse par ordenado aqui, ó. E sobre, que no caso aqui não é o E, né? É φ, tá? É a φ sobre R. Então, vamos lá. Potência útil vai ser E vezes
a FEM sobre 2R menos R vezes, no lugar do I, a FEM sobre 2R elevado ao quadrado. Potência útil igual FEM vezes FEM, FEM ao quadrado sobre 2R menos R. Aqui eu tenho, olha, FEM ao quadrado sobre, e o 2R elevado ao quadrado vai ficar 4R ao quadrado, certo? Então, vai ficar PU igual potência útil, né? FEM ao quadrado sobre 2R menos, agora é só multiplicar, né? Nós vamos ter aqui, ó, R FEM ao quadrado sobre 4R ao quadrado. A propósito, eu posso cancelar esse R com esse quadrado, né? Vai ficar PU igual FEM ao quadrado sobre 2R menos FEM ao quadrado sobre 4R. Agora eu tiro o mínimo múltiplo comum, que vai ser o múltiplo aqui é o 4R, né, gente? Então, deixa eu separar aqui, passar um traço para ficar organizado. Nós vamos ter PU igual o mínimo múltiplo é 4R. 4R dividido por 2R dá 2. 2 vezes a FEM ao quadrado dá 2 FEM ao quadrado. Menos 4R dividido por 4R aqui embaixo dá 1. 1 vezes o numerador, que é a FEM ao quadrado, fica ela mesma. E terminando, PU é igual 2 FEM ao quadrado menos 1 FEM ao quadrado, fica FEM ao quadrado sobre 4R. E aí nós temos a expressão que está escrita lá no gráfico, muito importante, que a potência máxima que uma pilha pode fornecer é quando tiver uma corrente que é a metade da corrente de curto-circuito, certo? Que é esse valor que nós determinamos, lembrando que as raízes da função, que entra bastante matemática nessa parte, viu, gente? Então, olha, as raízes dessa parábola aí, uma é a corrente de curto-circuito e a outra é zero, certo? Que é quando ou a pilha está com o circuito aberto, não está funcionando. Então, se o circuito está aberto, não está funcionando, não está ligado a nada, a pilha sem ligar em lugar nenhum, eu não tenho corrente, e aí a potência é a potência total, é a FEM. Ou eu tenho, se a potência for nula, é porque eu tenho uma corrente de curto-circuito, né? Que aí a potência é zero, porque a pilha já estourou, né? E eu tenho aqui a potência máxima, é isso, vamos lá. Terminando, última coisa que falta, o rendimento do gerador. Quando vocês estudaram rendimento em mecânica, rendimento de uma máquina, vocês também estudaram potência. Então, ela é sempre uma relação entre potência útil, aquela que efetivamente é utilizada, e a total. Como nenhuma máquina que funciona em ciclos, ela rende 100%, então nós temos essa expressão, uma parte é desperdiçada por conta de outras transformações de energia, né? E no caso de pilhas e geradores,
nós temos, então, olha só, potência, ela é sempre o quê? Ela é U, potência, ela é sempre U vezes I, né? Então, a potência útil, ela é o quê? Ela é U vezes I. E a potência total, como a gente já falou, ela é o quê? Ela é a Fem vezes I. Aí eu vou ter a corrente no numerador e no denominador. Aí o que sobra? Sobra isso aqui, ó. Não é, ó? Sobrou U sobre a Fem, certo? Então a gente pode dizer que o rendimento é a voltagem, né? Que se eu usar um voltímetro, eu vou ter aquela DDP que está realmente fazendo o circuito funcionar. E esse E, ele vai ser a voltagem total que vai estar escrita lá na pilha. Nós vamos fazer uns exercícios e aí vocês vão entender certinho essas questões aqui, tá bom? Certo? E o rendimento, eu só queria lembrar a vocês que ele é uma grandeza que não tem unidade, então o rendimento ele é adimensional, sem unidade, e o valor dele é sempre um valor entre 0 e 1, certo? O rendimento, ele é sempre 0 e 1. Por quê? Porque esse valor aqui, olha, a voltagem que realmente é fornecida, ela é sempre menor que a Fem. A Fem é a voltagem total, a nominal, né? Então, se eu divido um valor menor por um valor maior, dá sempre um número menor que 1. E cuidado, esse rendimento, vamos imaginar que ele desse 0,8. Eu posso escrevê-lo na forma de porcentagem. Isso seria o quê? 80%. Por quê? Porque se eu pegar 80 e dividir por 100, tá lá, dá o 0,8, não é isso? Então, esses rendimentos é sempre 0,5, 0,7, 0,75, aí vocês podem expressar na forma de porcentagem, tá certo?